A oposição na Câmara dos Deputados tem intensificado a articulação para avançar com o projeto de lei que busca limitar as saidinhas de presos, né? O presidente da Casa, Arthur Lira, disse que vai promover a votação do texto nessa semana. Há uma expectativa, inclusive, do próprio relator Guilherme Derrite, que se afastou do governo de São Paulo para integrar novamente como deputado ali à Câmara e relator dessa proposta e deixar o DNA dele ali. O projeto acaba com as saidinhas em geral, por exemplo, em feriados e datas comemorativas, só que o senador Sérgio Moro apresentou uma alteração lá no Senado, que foi aprovada lá, inclusive, que há permissão para que esses detentos possam manter os estudos, por exemplo, concluir o ensino médio, fazer algum tipo de qualificação para depois voltar ao mercado de trabalho quando deixar o presídio. De que maneira que esse debate deva acontecer? Pessoal da rádio vai para o intervalo agora? É isso, 5h25, pessoal da rádio. Daqui a pouco espero vocês, hein? É rapidinho. Até já. Nas outras plataformas continuamos. Como vocês avaliam, então, o andamento dessa proposta? Há uma pressa da oposição, pressão, uma boa receptividade também do presidente da Câmara, Arthur Lira, entendendo o assunto da segurança pública nesse momento. Há uma pressão popular muito grande em cima disso. E Guilherme Derrite fazendo questão de deixar a digital dele ali. Luiz Felipe Dávila. Com certeza. Aliás, ele é autor do projeto e é óbvio que ele quer cacifar politicamente numa coisa que ele é autor do projeto. Agora, esse projeto que veio modificado do Senado, como você bem mencionou, Evandro, do Moro, ele faz todo sentido. Por quê? O que é a ressocialização? É permitir que hoje um presidiário tenha condições de se reintegrar à vida da sociedade. E nada melhor do que o estudo e a qualificação profissional para tirá-lo do crime e dar uma chance para ele ter uma vida normal, de um cidadão comum. Então faz todo o sentido. Muito diferente de permitir que no dia do namorado, no Ano Novo ou Natal, que você possa sair para celebrar. Não é para celebrar, é para se formar, capacitar e se reintegrar à sociedade. Não é a socialização de datas que vai fazer você se reintegrar à sociedade. Então, está correto esse negócio da saidinha. Tem que acabar com isso e focar exatamente no projeto como veio do Senado. Deixar que isso seja válido para aqueles de baixa periculosidade, que não se envolverem em crimes hediondos, que consiga ter algum tipo de estudo, qualificação profissional, justamente para poder sair do crime. Então, eu sou a favor deste fim de saidinha, com essas ressalvas feitas pelo projeto aprovado no Senado. Fala, Gani. Olha, o fim da saidinha é algo que vai passar, a sociedade abraçou essa causa, existe uma grande pressão popular, os parlamentares entenderam isso, mesmo aqueles parlamentares que são contra, são a favor, né, da saidinha, dificilmente vão se voltar contra ali, dada a pressão popular. Agora, isso só simboliza a questão da impunidade, não vai resolver o problema da segurança pública, mas é uma sinalização bastante importante. Eu vejo que esse debate na sociedade, ele não pode esfriar, Evandro. Qual é o meu receio? Que justamente passa e vai passar o fim da saidinha e, de repente, esfria o debate sobre segurança pública. Existe, ao meu ver, um debate que é muito crucial no país, que é a maioridade penal, a redução da maioridade penal. Muitos crimes são cometidos por menores de idade e que já têm até consciência para votar. Com 16 anos de idade, pode escolher o presidente da República, pode inclusive cometer um crime eleitoral, mas não pode ir para a cadeia. Uma pessoa, né, um adolescente, um jovem de 16 anos de idade, ele sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Então, basta não cometer o crime. Mas hoje, a lei acaba protegendo, né, o menor de idade, com 16 anos de idade, por exemplo, e que comete muitos crimes. E que, muitas vezes, o adulto utiliza esse menor de idade para tráfico de drogas, porque sabe que ele não vai ter uma pena dura, né? Enfim, aliás, é muito comum quando o menor de idade ele é pego com droga, ele fala, não, mas a droga não estava comigo, estava com outro, né? Porque ele sabe que ele vai ter essa benevolência da lei. Então, espero que o fim da saidinha, que eu defendo, né, o fim da saidinha, não seja a pá de cal desse debate, seja só o início de um debate sobre maior punidade em relação aos crimes.
Pessoal da Rádio está de volta e nós estamos discutindo aqui a PEC da saidinha, que deve ser votada nesta semana na Câmara dos Deputados, depois de passar por uma alteração proposta pelo senador Sérgio Moro no Senado. O senador Sérgio Moro colocou ali que haja a permissão para que estes detentos, que se o projeto passar, seriam proibidos de sair em feriados e datas comemorativas, possam deixar as penitenciárias pelo menos para estudar e fazer cursos de qualificação. Então esse é o tema que a gente está aqui. Vamos ouvir agora Mano Ferreira. Ô Mano, eu queria saber de você se você é contra ou a favor dessa proposta que vai ser votada agora na Câmara dos Deputados e que tem a relatoria de Guilherme Derrite, que também é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eu sou a favor, porque eu acho que a situação atual é muito ruim e causa indignação em toda a sociedade quando a gente vê notícias de criminosos perigosos saindo simplesmente porque o tempo da pena decorreu, ele não dá nenhum sinal de que melhorou como pessoa ou de que está buscando uma reintegração produtiva na sociedade, e mesmo assim tem direito a esse benefício. Então, eu acho que é fundamental modificar essa regra. Mas, ao mesmo tempo, não se trata de uma mudança que vá ter um impacto, de fato, significativo no nosso sistema carcerário hoje. Primeiro, porque, vale lembrar, ela só passa a entrar em vigor para crimes que sejam cometidos após a data de publicação da lei. Ou seja, a saidinha vai continuar na nossa rotina ainda por muito tempo, porque é uma lógica da lei, que a lei só retroage para beneficiar o preso, nunca para prejudicá-lo. Então, isso vai demorar para ter efeito de fato. Um segundo aspecto é que eu acho que é um ponto muito quase cosmético no ponto geral, ou seja, a gente poderia estar debatendo de forma mais estruturada uma reforma que acabe, por exemplo, com o benefício da progressão de pena dessa maneira como é hoje. Porque eu acho que nos dois casos a gente precisa inverter a lógica da lei atual. Qual é a lógica da lei atual? A saidinha, a progressão de pena, é tratada como um direito do preso, independentemente do que ele faça na cadeia. Então, independentemente do comportamento que ele apresenta, o simples fato do tempo passar... Ou de ele estar no semiaberto, ou quer dizer, ele progride do regime fechado para o semiaberto, a partir daí já se torna um direito desse... Exatamente. Então, o simples fato do tempo passar faz com que a pena dele progrida do regime fechado para o semiaberto, e depois do semiaberto para o aberto. A gente deveria modificar isso, porque na prática isso quer dizer que todo preso só é condenado por 1/6 da sua pena. Porque com 1/6 da pena, o seu regime de punição progride. A gente deveria, na minha avaliação, tratar essas ferramentas como instrumentos do sistema carcerário para beneficiar o preso que demonstre merecer. Ou seja, aquele preso que está com um comportamento diferente, que buscou se reinserir, que está fazendo um curso, que está em busca de alguma forma de se reconectar com a sociedade de maneira produtiva, para esse faz sentido você utilizar esses mecanismos como uma ferramenta de incentivo para a requalificação, para a recolocação desta pessoa na sociedade, e não o oposto. Agora, também, para que isso fosse possível, a gente precisa debater um grande gargalo estrutural do Brasil, que é a péssima gestão do nosso sistema carcerário. E aí eu acho que já passou da hora de nós termos um debate maduro na sociedade e todos reconhecemos o fato de que o sistema carcerário brasileiro atual, gerido pelo Estado, faliu. O Estado brasileiro não é capaz de cuidar dos presos brasileiros, a começar pelo básico, que é manter o preso preso. Os presos estão fugindo. Vídeo Mossoró, né? Exato. Então, acho que está na hora da gente debater um modelo de privatização da gestão penitenciária, fazendo com que o Estado se especialize em contratualização. Qual é o melhor modelo de contrato? Como que a gente... Porque, veja só, hoje, quando o preso sai, quando ele foge do presídio, isso significa para a sociedade um aumento do custo.
porque a gente agora vai mobilizar todo o aparato do Estado para ir atrás desse preso. O que deveria ser no modelo, por exemplo, de privatizados, dado que a gente já está tendo um prejuízo como sociedade, uma vez que o preso foge do presídio. A gente deveria ter algum tipo de multa para o concessionário que não foi capaz de cumprir a sua primeira missão, que é manter o preso, tendo algum tipo de penalização, de multa para esse concessionário. E, no entanto, hoje o que acontece é que o cidadão paga pela insegurança, paga pela manutenção do preso, depois paga pela fuga do preso. Isso tem que mudar. Que foi, Gani? Não, eu acho que o Mano, ele tocou num ponto que é bastante importante, Evandro, porque se fala muito que há um encarceramento em massa no país, e isso é uma falácia no sentido clássico, uma falsa verdade. Aparentemente é verdade, mas não é. Por quê? Por quê? Porque o encarceramento em massa significa prender de maneira indiscriminada. Muito pelo contrário, o Brasil prende-se muito pouco. Utilizam esse discurso do encarceramento em massa porque, em números absolutos, aí o Brasil tem muitos prisioneiros. Mas em números absolutos, a estatística é errada. Você tem que fazer, no mínimo, em números relativos, proporcional ao tamanho da população. Mas nem isso é a maneira correta. A maneira correta é relativo aos crimes que se cometem. E na hora que a gente pega o número de crimes que é cometido e quantas pessoas vão para a cadeia, o Brasil prende muito pouco. Mas por que esse discurso do encarceramento em massa, e aí vai ao encontro do que o Mano está falando, ele acaba pegando, embora ele não seja verdadeiro, aquelas imagens de presídios superlotados. Então, o que há no Brasil não é um encarceramento em massa, que é prender de maneira indiscriminada. O que há é uma má administração de presídios. Cadeias superlotadas, desumanas, isso sim. Então, o que tem que melhorar? A gestão carcerária, né? Você manter a pessoa presa por mais tempo, acabar com essa impunidade, obviamente mantendo também, né, algum grau de dignidade ali, né? Há umas imagens ali que realmente são absurdas, né? As pessoas amontoadas ali dentro da cadeia, mas melhorar esse sistema prisional, construir mais cadeias e melhorar também a segurança dentro das cadeias. Dado que líderes de facção controlam todo o crime organizado dentro da cadeia. Isso é um absurdo e, evidentemente, isso está ligado a uma corrupção. Quer arrematar algo, Dávila? É isso mesmo, acho que a gente tem vários problemas. Os problemas aqui mencionados pelo Mano e Alan Gani é um deles, ou seja, nós temos uma lei de execução penal que precisa ser reformada, nós precisamos acabar com essa progressão, nós precisamos melhorar justamente a condição e a gestão dos presídios, porque no fundo é o seguinte, organização criminosa nasceu porque os presídios são mal geridos pelo Estado, por isso que nasceu o PCC, por isso que nasceu o Comando Vermelho, tudo isso são organizações ligadas ao sistema carcerário com todas as suas deficiências e o que faz com que esse sistema funcione hoje é isso. Veja só que absurdo. Na verdade, não é o Estado que controla mais o sistema penitenciário. Quem controla o sistema penitenciário é o crime organizado. E o Estado, que deveria cumprir essa sua função, essa sim uma função indispensável do Estado, se vai privatizar presídio ou não, mas quem controla a segurança pública é o Estado, não consegue mais fazer isso e está na mão do crime organizado. Agora, isso é o problema de gestão de presídio. Agora, está faltando aquilo que o Alan Gani tocou aqui no comentário passado. Cadê o Plano Nacional de Segurança Pública? Esse é fundamental para desmantelar o crime organizado e o narcotráfico, porque sem isso a segurança vai continuar sendo o tema que mais tira o sono do brasileiro.